E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás pós-apocalípticos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Lingmo, que tinha uma vida normal de estudante, mas tudo muda quando um apocalipse zumbi ocorre no mundo, e os sobreviventes tiveram que se esconder como ratos nos cantos das cidades, lutando para sobreviver. Mas quando esse evento começou, Lingmo despertou um poder especial onde ele é capaz de controlar os zumbis, onde ele estabelece uma conexão com um deles como se fosse um fantoche. No início as tentativas de controlá-los foi bastante difíceis, onde os zumbis conseguiam sair do seu controle e em várias vezes teve sua vida em risco, mas em poucos dias ele finalmente conseguiu algumas habilidades onde não só mantinha um zumbi sob seu controle, mas também controlá-lo à distância. E agora com essa nova habilidade, está tentando sobreviver nesse inferno, e agora seu objetivo principal é encontrar e resgatar a menina que ele gostava. Mas será um desafio difícil, pois os números de zumbis só aumentam. Depois de dias sobrevivendo nesse novo mundo, ele não se importava mais com os outros, onde sua habilidade estava afetando seu senso de humanidade. Após vasculhar a cidade, ele acaba encontrando o ônibus que a garota que ele estava procurando usava, e ao controlar um zumbi para verificar dentro do ônibus ele a encontra, mas tem um problema: ela também se transformou em um zumbi muito poderoso, e a única coisa que vem à sua mente é usar seu poder para controlá-la, mas o espírito dela é muito forte, e ele não consegue facilmente, mas depois de outras tentativas finalmente ele consegue, e ele acaba descobrindo que dentro da cabeça dos zumbis existe um gel onde se ela come-o aumenta sua força, mas como ela tem um espírito forte, se ele não manter bastante concentração em seu poder pode ser facilmente morto por ela. Mas agora ele tem um novo objetivo, onde ele vai tentar encontrar uma cura para ela a todo custo, e ao mesmo tempo sobreviver nesse inferno que a Terra se tornou. Nesse próximo mangá a história inicia alguns anos após um apocalipse zumbi que ocorreu no mundo todo, e a história segue com o protagonista conhecido como Zhu Tianchen, que acabou sem munição e sem um local para fugir em uma cidade infestada de zumbis, mas ele não desistiu até o final. Porém, para sua surpresa, quando ele estava prestes a morrer, ele acorda em uma sala de aula, e logo ele descobre que retornou 10 anos no passado, quando ainda não existia nenhum zumbi antes do surto acontecer. Tudo isso começa com um meteorito que entra na atmosfera da Terra, e antes de se chocar, se dividiu em vários fragmentos, e com isso várias pessoas acabam sendo infectados, e os que conseguiram suportar se deram de cara com 70% da população transformados em zumbis, e com isso os sobreviventes criaram uma resistência. Mas no final o planeta virou um inferno, e agora Zhu Tianchen rapidamente se prepara para esse evento que vai acontecer, e decide que vai mudar seu passado, onde seu melhor amigo foi morto, e agora ele vai ajudar a ele a treinar para que possa lutar contra esses monstros. Após alguns eventos ele acaba conhecendo uma garota que é filha de um de seus amigos que ele tinha no futuro, e com isso ela acaba se juntando a eles. Algumas pessoas que tocavam nessas pedras de meteoritos foram capazes de evoluir seu corpo, e como Zhu Tianchen tem bastante conhecimento sobre essas pedras, ele começa a treinar seu corpo ao limite, e com isso evoluir seu corpo rapidamente, e logo ele fica muito poderoso, e ele também ajuda seus novos companheiros a evoluir em seus corpos, e agora eles têm que sobreviver a esse apocalipse. Mas nesse mundo os zumbis também evoluem, e com isso eles acabam tendo que participar de batalhas intensas contra inimigos muito poderosos. Agora nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Hyun-soo, onde ele é apenas um estudante recluso do ensino médio que passa seu dia todo na frente de um computador, jogando sem falar com ninguém da sua família, e por causa disso ele não sai para viajar com eles. Porém durante essa viagem eles acabam sofrendo um acidente e eles são mortos. Por causa disso, com o pouco dinheiro que tinha como herança, ele é forçado a deixar sua casa, pois o restante da sua família o odeia. Com esse pouco dinheiro que tem, ele se muda para uma rede de apartamentos baratos. Agora sem nada na sua vida, ele marca no calendário o dia que vai tirar sua própria vida. Sem nada para fazer, sem internet, pouco tempo depois o segurança do condomínio acaba batendo em sua porta, oferecendo uma garrafa de suco. Porém alguma coisa estava muito estranha. Após ficar um tempo no quarto, ele percebe que seus vizinhos são bastante barulhentos e estranhos. Poucos dias depois, após colocar internet no seu quarto, ele começa a jogar, porém alguns dos personagens das pessoas estavam parados há dias, e ele acaba vendo uma mensagem no chat do jogo falando que está ouvindo vozes na sua cabeça e seu nariz está sangrando todo dia, onde a voz fica falando para matar todos ao seu redor. Pouco tempo depois ele acaba recebendo um pacote, e quando sai para olhar percebe que está destruído com uma trilha de comida. Após seguir essa trilha ele acaba encontrando um monstro, e rapidamente ele se esconde. Mas a partir desse dia tudo muda. Várias pessoas no mundo todo começam
a se transformar em monstros sedentos por sangue e como a transformação pode acontecer a qualquer momento. Não se sabe em quem pode confiar e agora Ryusu tem que sobreviver nesse novo mundo onde a lei do mais forte predomina, porém ele tem um poder mais forte do que ele imagina, e com isso ele é capaz de enfrentar esses monstros. Nesse próximo mangá a história inicia em um reformatório juvenil onde o protagonista, conhecido como Yoshiaki, foi levado para frequentar. Ele foi parar nesse local pois foi acusado de assassinato, porém ele apenas presenciou um crime e não fez nada, mas ninguém acredita nele, não importava o que ele falava, e com isso agora ele tem que morar nesse reformatório, junto com os abandonados de canto onde alguns deles são os assassinos mais perigosos do país, e logo ele conhece seus companheiros de quarto onde inicialmente eles parecem ser pessoas normais como ele, e pouco tempo depois a cidade se tornou um caos onde várias pessoas começaram a se transformar em zumbis e começaram a devorar as outras pessoas, mas como dentro do reformatório não tinha muita informação do mundo exterior, ninguém sabia o que estava acontecendo, e logo Yoshiaki descobre que seus parceiros da cela 4 são odiados por todos, e eles não têm medo de ninguém, nem mesmo de um líder da gangue da Yakuza. Pouco tempo depois, enquanto treinavam, um carro acaba batendo perto deles e logo eles percebem que tem zumbis dentro deles onde começam a atacar os guardas, e agora esse reformatório com 124 presos e 20 guardas começa um jogo de sobrevivência onde o mais forte predomina. Quando Yoshiaki estava prestes a ser morto, um dos seus colegas acaba ajudando ele, mostrando uma incrível força, aniquilando o zumbi com as próprias mãos, e agora ele junto com seus novos companheiros tem que sobreviver nessa prisão cheia de monstros e zumbis, porém inimigos muito mais poderosos se escondem nas sombras, e logo eles têm que usar todas suas habilidades para não serem mortos. Para finalizar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Tianlei, um estudante de administração que um dia, enquanto era espancado apenas por ter falado com uma menina que outro cara gostava, logo após isso ele acaba encontrando um anel no chão onde assim que ele toca nele, ele escuta uma voz falando que o hospedeiro 0 foi ativado, e logo ele percebe que essa voz veio do anel que fala que ele é um mestre virtual, que está comunicando com ele através desse anel, e agora ele foi escolhido pelo mestre virtual, e de agora em diante ele será o número 0. Ele também fala que em poucas horas um vírus vai se espalhar pela Terra e vai começar a transformar a humanidade em zumbis, e seu dever agora é matar os zumbis e salvar a humanidade. De começo ele acha que é tudo uma brincadeira, mas assim que ele coloca esse anel em seu dedo ele acaba vendo uma memória do futuro onde a humanidade foi dizimada por esses monstros e agora não tem como remover mais o anel, pois ele pode morrer onde ele se conecta com seu hospedeiro, e logo ele acaba descobrindo que dentro desse anel tem um espaço para armazenar coisas, e ele também pode acumular experiência ao matar zumbis onde ele pode trocar por recursos. Após alguns eventos, o mestre virtual entra em modo de descanso. Dentro desse espaço que ele possui tem um frasco com fluido viral onde, se ele usar em seu corpo, pode aumentar sua força física, mas só funciona se ele tiver o vírus em seu corpo. Se ele aplicar sem tiver o vírus, vai se transformar em zumbi, e com isso a vida de Tianlei muda completamente. Ele rapidamente começa a se preparar para esse grande evento, e agora ele tem apenas um objetivo, onde ele tem que ficar muito forte, pois ele é o único capaz de salvar a humanidade.